queria até saber como você reagiu ali àquele último gol. Que eu fiquei muito imaginando, cara, como é que deve estar o Lucas nesse exato momento. Talvez chutando o sofá. Ou você estava lá no Castelão, não sei se você estava lá. Não, cara. Porque, cara, Eu tava trabalhando. Tava tava trabalhando. trabalhando. Eu só vi o jogo depois de voltar do trabalho. Mas, Mas estava obviamente, aqui para cobrir olhando aquele e jogo. tal. Deu para ver os minutos finais e depois assistir o jogo para fazer análise. E pô, não tenho muito o que dizer, cara. É daqueles jogos que o torcedor ele não vai esquecer tão cedo, se um dia ele vai esquecer, né, Thiago? Eu acho que por tudo que simboliza o Flamengo nos últimos anos, né? Por mais que o Flamengo tenha tido 10 desfalques e venha muito modificado, o Flamengo, especialmente para nós aqui do estado do Ceará, para nós de um movimento em prol do futebol regional, ele é um estigma, né? E todo mundo que torce só um time aqui no Nordeste sempre olha para o Flamengo como um estigma, como se fosse ali o Errado. grande percalço do desenvolvimento do nosso futebol. Uma parte deles pertence ao Flamengo. E venceu o jogo hoje da forma que foi, né? Faz 1-0, toma virada, vira de novo, um gol no último momento, né, Pela do primeira jogo, vez da consegue forma uma que foi. virada, né? Pela primeira vez consegue uma virada no campeonato. Fortaleza não virava jogo, cara, no Brasil, no ano, desde o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, né? Aquele 5-1 na quarta final da Copa do Nordeste. Em Campeonato Brasileiro, 3-2 sobre o Palmeiras no primeiro turno do ano passado, lá na 16ª rodada. Né? Então fazia um Foi. bom tempo que o Fortaleza não virava uma partida. Novamente um 3-2, novamente de forma emocionante. Novamente um gol improvável no último minuto, ali com o Igor Torres, hoje o Caio Alexandre, né? Que tinha sido usurpado o seu gol contra a Juventude, né? Que não foi dele, foi contra, mas Isso. agora ele conquistou dele. Logo, o Caio Alexandre cria da base do Botafogo, rival do Flamengo. E foi um jogo, cara, que quando eu olhei a escalação, eu pensei assim: Fortaleza vem muito fechado. Fortaleza vem muito fechado, Fortaleza joga na linha muito baixa, mas o Fortaleza ele vai tentar. Ele não vai nem tentar entrar para contra-atacar de forma veloz. Ele vem contra-atacar de forma ordenada, em linha, em bloco, né? Porque o Fortaleza ele não Deixa, era. deixa eu até aproveitar que você pode continuar. Do que é que você achou interessante dessas peças que ele escolheu e o que você talvez não tenha gostado? Tipo, pô, talvez não era melhor ter mantido o Sacha, não ter tirado o Moisés. O que é que você acabou gostando e não gostando? Ou se você não gostou de nada ou gostou de tudo, o que é que você tem a falar daquela escalação inicial, por favor? Eu gostei da escalação, né? Eu acho que é uma escalação do que ele queria propor, né? Talvez eu entrasse com o Sacha no lugar do Ronald, mas eu entendo o Ronald para caso ele quisesse fazer aquela troca entre Ronald e Crispim pelo meio. Né? O Sacha não faria tão bem. Não funcionou, né? Infelizmente não funcionou. Mas ele tentou. A gente sabe que ele tentou, a gente viu em campo que ele tentou fazer essa troca, acabou infelizmente não funcionando. Essa troca Crispim e Ronald, né? Acabou até pela má atuação do Ronald. Mas eu entendi. Eu agradeço, né? Porque se não fosse pela lesão do Zé Wellison e pela suspensão do Robson, eu acho que o time seria bem diferente hoje. E eu não tenho, eu acho que o Fortaleza talvez não vencesse se essas duas peças estivessem em campo. Né? Eu não sei se ele sacaria o Zé Wellison no intervalo, por exemplo, hoje, se ele fizesse a atuação do Ronald. Eu não sei se ele sacaria no intervalo. Ele tem um excesso de paciência com o Zé Wellison parecido com o que ele tinha com o Matheus Jussa. E muito menos o Robson. Cara, eu não conseguia ver o Robson fazendo as jogadas que o Pedro Rocha e o Thiago Galhardo estavam fazendo em dobradinha. Não consigo ver. Não dá. E a entrada do Pedro Rocha no lugar do Moisés ela foi interessante por dois motivos. O Pedro Rocha ele é mais técnico que o Moisés. Ele segura, ele prende melhor a bola no pé. E ao mesmo tempo ele marca muito melhor que o Moisés. Eu ainda acho que o Moisés é o titular, eu acho que o Moisés é um grande jogador, mas é interessante ver que o Pedro Rocha é uma alternativa na ponta esquerda muito mais interessante do que o Romarinho, mas muito mais interessante que o Romarinho. Na verdade, o Romarinho não é nem um pouco interessante pela ponta esquerda ter o Pedro Rocha. Sim.
E o Fortaleza, ele entra bem, ele segura a bola ali, toma um susto numa falha de marcação, justamente do Caio Alexandre ali, que deixa o Gabigol livre e abre para o Vitor Hugo cair nas costas do Marcelo Benevenuto, algo que aconteceu muito durante o jogo inteiro. E aí o Flamengo perde a primeira chance. E nos 15 minutos seguintes, só dá Fortaleza. Mesmo o Flamengo com mais posse de bola, o Fortaleza ele chega com mais perigo. Ele não finaliza muitas vezes ao gol. Teve uma oportunidade com o Galhardo e outra com o Pedro Rocha, onde eles foram bloqueados antes do chute. E aí vem aquela bela jogada do Pedro Rocha, um golaço que leva o caso para o Castelão, polvorosa. O Fortaleza ele parece até que vai tentar colocar o Flamengo contra a Davi Luiz ali passou mal, viu? Davi Luiz ali levou um driblinho que, meu amigo, fazia tempo. Viu? Rapaz, o Davi Luiz pensou que era o André Schurrle, né? Naquele momento. O Luiz Soares, não sei se lembra um gol do Barcelona que o Soares coloca debaixo das pernas contra dele. Contra o Chelsea. Aquilo ali foi maravilhoso. Aquele gol é o Davi Luiz tem até hoje trombose, mas cara, foi um momento assim bonito, levou o Castelão abaixo. Mas uma coisa que a gente criticou muito no primeiro turno, né, Thiago? Era que o Fortaleza ele não sabia o que fazer nas etapas do jogo. O Fortaleza, talvez, no primeiro turno, ele ia atacar e cansava. Como foi contra o Atlético Mineiro no 3-2. Hoje, não. Fortaleza, ele viu, opa, deixa eu segurar aqui um pouco o ímpeto. Deixa eu chamar o Flamengo um pouco mais para o meu campo defensivo. E vou tentar aqui contra-golpear, vou segurar o jogo, 1-0 tá legal. Isso também atirou um pouco na cara do Fortaleza, na jogada do Ronald, um vacilo, aquela bola. Só que, assim, eu acho aquele gol ali, cara, o Ronald teve uns 30% de culpa, mas o maior culpado para mim foi o Fernando Miguel. Não, era bem defensável aquela bola. Aquela bola era bem defensável. A bola foi a meia altura. Foi forte, foi, mas foi meia altura. Foi em cima do Fernando Miguel. Ele falhou novamente, né? Viveu uma grande fase no mês passado, grandes jogos, um momento maravilhoso. Não à toa eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro do mês de agosto. De imaginar um goleiro ganhar, do time do Nordeste ainda, isso mostra o quanto ele foi importante naquele momento. Primeiro goleiro a ganhar desde que o prêmio foi criado. Exato. De forma merecida. E aí o Fortaleza leva esse empate. No finzinho do primeiro tempo, né, o Fortaleza estava ali tranquilo, 1-1, levava para o intervalo. E aquele pênalti que a gente sabe, foi pênalti, vamos aqui colocar, foi pênalti. A gente sabe que talvez se fosse do Fortaleza não fosse pênalti, mas foi pênalti. Um vacilo do Benevenuto, a bola completamente dominada naquele momento, o jogador sem espaço, o Benevenuto, que não fez uma boa partida, faz o pênalti. Não vou mentir, eu não vi o gol ainda do Gabigol de pênalti, porque eu gravei a transmissão do Amazon, né, do Amazon Prime, que na verdade é o Premier, que eu tenho por lá. E na hora na hora que foi bater o pênalti, meteram o intervalo comercial. É verdade, isso aconteceu. Muita gente falou que durante meteram um intervalo lá do nada. Não sei se cara, na situação. Eu não vi ainda o gol do Gabigol. Eu estava assistindo pelo Sport TV, no Sport TV estava normal. Pelo visto, foi só mas no muita Premier, gente mencionou isso, que aconteceu. Meteram uma propaganda na hora da penalidade. Pois foi, cara. No Premier deu uma propaganda zona ali cruel e eu não vi ainda até agora o segundo gol do Gabigol. E é muito interessante, cara, como o Fortaleza respondeu isso. Ele, em outros momentos, né, ele responderia com um completo desastre, né? A gente viu, por exemplo, contra o Botafogo, né, o que aconteceu depois de uma situação dessa, né? Contra o Fluminense, né? O Fortaleza não conseguia se recuperar dentro de uma partida assim. E quando começa o segundo tempo, o Fortaleza ele já muda, ele já mexe, ele traz o Moisés para o jogo, tira o Ronald, puxa de vez o Crispim para a ponta direita e novamente usa aqueles, traz ali o Pedro Rocha para o meio, né, quando ele pode flutuar, e ele fecha aquele 4-2-3-1, né, que vira o 4-4-2, o 4-2-4, que flutua com o Pedro Rocha podendo flutuar, e isso é muito importante para o jogo. Essa movimentação ela é vital para o segundo gol do Fortaleza. O segundo gol do Fortaleza, a primeira coisa dele é Galhardo sendo Galhardo. Não destino da jogada, fazendo uma individualidade. Talvez é o jogador que, desde que chegou, a gente mais elogia aqui dentro das contratações. Tinga entrando na área, algo que o Brits não conseguia fazer. O Brits não estava fazendo, Tinga entrando na área. Uma jogada de coisas que não estavam existindo anteriormente.
né? Que chega com a chegada do Galhardo, que a gente olha para os números, um gol, 2 gols, uma assistência, 2 assistências, não são grandes números, mas que não refletem a importância do Thiago Galhardo dentro do Fortaleza na competição, até aqui, no ano até aqui, nesse momento desde que ele chegou. Então, o Galhardo fez uma linda jogada individual, passa para o Tinga, que a gente viu tantas vezes o Tinga chegar ali, e aqui é como a gente falou, cara, o Pedro Rocha, ele é um jogador muito inteligente, ele é muito técnico, ele não tem a mesma explosão, por exemplo, do Moisés, ele não tem nem a mesma força em finalização que o Moisés tem em muitos momentos, mas ele é muito mais consciente na hora que a bola chega no pé dele. E são jogadores de características diferentes na mesma posição, né? Então, por exemplo, olha ali o Robson, não ia fazer aquele gol. Acho que talvez o Moisés também não fizesse. Mas caiu no jogador certo, né? O Pedro Rocha, ele não segurou a bola. Talvez o Moisés segurasse a bola, tentasse mais um drible. O Robson, a gente sabe que ia isolar aquela bola. Ou faria um golaço no ângulo, né? O Robson. Apesar que eu acho que ele provavelmente ia tentar sofrer um pênalti naquela jogada. E o Pedro Rocha não, ele faz um gol bonito, outro bonito gol, uma bela jogada coletiva do Fortaleza, um gol que a gente não viu tantas vezes em 2022, um gol de jogada coletiva, mas ao mesmo tempo dentro das individualidades do time. E daí para frente, mesmo com a posse de bola, o controle passou para o Fortaleza. O Fortaleza teve total controle do jogo. O Flamengo tinha a posse de bola, mas não conseguia assustar o Fortaleza. O Fortaleza, quando pegava na bola, assustava, chegava com perigo, chegou com o Pedro Rocha, o Moisés, até com o próprio De Pietri, que entrou bem hoje, né? A gente acreditou várias vezes que o De Pietri hoje já mostrou uma maturidade que a gente muitas vezes cobrou dele durante a temporada, entrou muito bem. A primeira jogada dele já é o cruzamento para o Moisés no segundo pau. Uma coisa que eu gostei, Luca, é porque ele não perdeu muito tempo. Às vezes ele demora demais, ele fica segurando a bola demais, ele foi mais objetivo hoje. A gente fazia críticas a ele muito parecidas às críticas que a gente fazia ao Moisés, né, Thiago? A crítica da tomada de decisão, de saber o que tem que fazer com a bola quando pega a bola. E hoje ele pareceu fazer isso. Que é um jogador que eu já falei várias vezes. Ele tem potencial. É um cara rápido, um cara que marca bem, que tem um bom 1 contra 1, que tem um bom chute, que tem um bom passe. Ele tem boas características. Não é nenhum craque, mas é um jogador que pode vir a ser um jogador muito interessante, muito importante. Que pecava muito pela falta de maturidade, falta de rodagem, até sugerir uns jogos no Aspirantes, que já nem tem mais, né? O Cuiabá foi campeão, o Cuiabá que era do grupo do Fortaleza, né? Em cima do Bragantino. Então, hoje ele entrou bem, até fiquei surpreso quando eu vi o De Pietri entrou, né? E ele entrou bem, jogou bem, foi interessante, uma boa mudança, deu velocidade, deu uma válvula ali importante, especialmente numa dobradinha com o Moisés ali pelas costas do Rodinei. O próprio Dorival entendeu isso, meteu, né, o Mateuzinho ali naquela situação para ver se conseguia segurar aquela dobradinha, mas, amigo, não deu. O Fortaleza amassou, especialmente com a entrada do Otero. Como o Otero vem entrando bem. Entrou bem. Como ele é um jogador que vem trazendo algo diferente, vem entrando bem. O chute, cara, ele tem uma bola que foi enfiada para ele na ponta esquerda, que ele domina com um nojo total, que eu acho assim, cara, que maravilha. Que fazia falta de um jogador com esse tipo de técnica no time. E ele foi importante, ele vem sendo importante, né? Não é jogador para ser titular ainda, talvez tem questões físicas, a gente não sabe como ele vem ali para 90 minutos, mas ele vem entrando e vem sendo decisivo. Ele entrou bem nos jogos que ele chegou no segunda etapa. E hoje, novamente, ele foi muito bem. E foi uma jogada dele, pela ponta direita, né, que suja a jogada do segundo gol. Ele vem, a bola é levantada na área, no bate-rebate, a bola sobra no Moisés, e o Moisés fez uma coisa muito importante, que é uma coisa, por exemplo, que toda vez que você estiver atacando, eu acho que é uma coisa muito importante, uma coisa que eu sempre tive na minha mente. Se você estiver atacando, você tem dificuldade de furar uma defesa, chuta gol. Chuta gol. Foi o que o Corinthians fez contra a Atlético Goianiense mais cedo também. O chute do Roger Guedes, chutou pro gol. Por quê? Uma hora o goleiro vai soltar a bola. E no primeiro lance que o Fortaleza realmente chutou a gol, que o Fortaleza realmente testou o Santos, foi uma bomba, uma porrada. Mas chutou. A bola era difícil, e o Santos vacilou. O Carlos Alexandre entra em polvorosa, vem um foguete, um jato ali, e finaliza para o 3-2. O Castelão vai abaixo.
Cara, eu tenho uma Não, foi leve, uma grande festa. inveja. Hã? Foi uma festa. Não, foi uma festa, assim, tipo, a comemoração, o Juba tirou a camisa. Foi uma loucura ali no final, né? São daquelas grandes viradas, naqueles grandes momentos, né? Eu acho que o Fortaleza, ele uma vez por ano, ele gosta de dar uma dessas, né? Ao menos. Ao menos uma vez por ano, ele gosta de matar o torcedor do coração. Como E foi contra o Palmeiras, curiosamente, esse ano, 2 vezes com o Flamengo, né? Fazendo as gol no duas com o fim. Flamengo, no último O do minuto, né? Hércules também foi Hércules no assim. Maracanã. Que eu tava na casa da Bárbara, né? Eu dei um grito tão grande, eu acordei ela tava cochilando, e eu dei um grito tão grande que ela acordou, ela pensava que a gente estava sendo assaltado, por causa do grito que eu dei. Então, bicho, foi um. O Fortaleza, ele tem essas coisas, né? Ele gosta desse sofrimento um pouquinho. É o sofrimento anual, né? É o gol do Cassiano em 2015, em O gol do 2016 eu não empate do lembro bem. Santos lá, o gol É o jogo do Santos 2018, né? 2018, 2019. Os 2019, jogos contra o Guarani 2018. 2018. O Fortaleza ele tem esses momentos ali sempre nos últimos anos. E coroa o Vojvoda mais uma vez. A gente critica tanto a leitura do Vojvoda. Hoje ele leu divinamente bem o jogo. E que ele continue, né? No sábado ele tem um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense na Arena. Contra o Fortaleza Goiás. muito. Primeiro O Goiás, Goiás. desculpa. Jogo muito difícil contra o Goiás. Em Goiânia, o Goiás que perdeu agora para o Botafogo, não 1-0, justamente em Goiânia, mas o Goiás vai ter o Pedro Raul de volta. O Fortaleza gastou a sorte dele contra o Flamengo hoje em questão de lesionados, suspensos e convocados, né? Mas é um jogo importantíssimo. E aquela coisa, hoje mais cedo, o Jefferson, né, ele é um dos caras que trabalham lá onde eu trabalho, ele perguntou para mim, cara, esse jogo do Fortaleza, tu acha que o Fortaleza ganha hoje? O Fortaleza tem que ganhar. Eu falei, cara, pela sequência o Fortaleza tem que ganhar. Pela sequência que ele tem e pela situação que ele se colocou. Mas o empate não é um resultado todo ruim. Tipo assim, no parâmetro do campeonato, seria ruim, mas pelo adversário que ele estava, era ótimo. Por mais que o Flamengo viesse com tantos desfalques, ainda é o Flamengo. É o Gabigol, o Davi Luiz, é o Felipe Luiz, é o Ayrton Lucas, é o João Gomes, é o Thiago Maia, é um baita time. Né? Santos no gol, o Rodinei, é um grande time, né? Não tinha os 3 jogadores do ataque, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, mas de resto era o time titular do Fortaleza Flamengo. não tinha o Robson, cara. Que tá ali, ó. Ele, Pedro, é o que o Tite está na dúvida de quem vai levar, né? Quem vai levar raiva, né? Mas, cara, é um jogo difícil, né? É aquele jogo que quando o Flamengo ele mexe, né? Pô, saiu o Vidal. Beleza, mas então o Thiago Maia, né? O Thiago Maia ainda seria lá em 15 times da Série A, se duvidar, 16, 17. É um mega time, né? Então, um jogo importante, uma vitória importante, 3 pontos ali, 6 pontos contra o Flamengo, ou seja, de todos os pontos perdidos, foram 6 pontos bem prováveis aí ganhos, né? Tirando um pouco da mancha, o Fortaleza só tinha perdido para o Flamengo desde que chegou na Série A. E agora vence 2 vezes lá e cá. Só aconteceu uma vez desde que o Fortaleza chegou à Série A nos pontos corridos lá em 2003, né? Felizmente, o Fortaleza foi rebaixado, 2-0 no Maracanã, 2 gols do Vinícius e 4-1 no Castelão. Gols aí do Rena, Fenazzi, Mazinho Loyola e Alisson. E o Flamengo fez ali também um gol. Se eu não estou enganado agora, o gol foi... O cara, não vou lembrar de que foi o gol do Flamengo. O Fortaleza já foi muito trabalho. Mas ainda assim, uma vitória importante, mais 3 pontos. O Fortaleza tem 2 jogos dificílimos fora de casa, dificílimos contra contra Goiás e Atlético Paranaense. E, cara, 3 já foram, né? São 34 pontos. Querer chegar em Goiânia, né, e tentar vencer de novo. Não pode já que venceu tantas vezes em Goiânia, podia fazer mais essa pezinha no sábado. Uma vitória pré-eleição. Será que tem algum dado, tipo aquele do pessoal do Corinthians Stats, o Timão Stats, que toda vez que a produção lança um álbum, o Corinthians ganha? Será que tem alguma coisa do Fortaleza Eleições sobre isso? Eu vou procurar. Enfim, eu vou tentar também saber, né? Eu trabalho com isso.